Olá, meu nome é Antônio Augusto Santos Valeriano, sou formado em licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e hoje venho trazer para vocês uma aula para o primeiro ano do ensino fundamental com o tema O que é filosofia? O que é filosofia? Qual a função da filosofia? Como utilizar a filosofia na prática do meu dia a dia? O termo filosofia tem vários significados. O significado literal de filosofia vem de duas palavras. Philo, que significa amor ou amigo, e Sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia é o amor à sabedoria, ou aquele que é amigo da sabedoria. Mas como assim? Para entender isso, temos que voltar um pouco no tempo, entender a relação entre a filosofia e o mito. No começo, as questões da humanidade em relação ao próprio ser humano, sobre a ética, a moral, os valores, eram respondidos através das alegorias míticas, dos contos míticos, como por exemplo a Ilíada, o conto de Hércules, o conto de Édipo, que eram formas educativas de se expressar o conhecimento para o ser humano. Porém, com o passar do tempo, o mito já não era mais uma forma de responder essas questões. O ser humano não se sentia satisfeito com essas respostas vindas do mito. Então ele começa a usar da razão, do raciocínio, para responder essas questões. Daí começa esse movimento filosófico, rompendo o mito, trazendo a razão, transformando as questões que eram respondidas através de alegorias, com conhecimento, com análise e com raciocínio. Esse é o cerne do surgimento da filosofia. A partir do que o ser humano ele rompe com o mito, ele começa a entender que as respostas para o ser humano, as respostas para a vida social, para a vida individual e coletiva, não estão fora dele, mas sim junto a ele, estão dentro dele através do que ele utilize da razão para responder tais questões. Então, qual a função da filosofia? A filosofia ela tem diversas funções. Porém, um jeito fácil de compreender melhor a função da filosofia é, atualmente, vendo a filosofia como uma forma de compreender e estudar o pensamento humano, assim como os valores e os modos como o ser humano age e discute diversas questões ao decorrer do tempo. Lembrando que com esse pensamento, o ser humano ele conseguiu desenvolver várias ciências, várias teorias através do desenvolvimento e do uso da filosofia. Então, o estudo a respeito da sociedade, do meio social, fez com que se surgisse o que conhecemos hoje como a sociologia. A relação do certo ou errado, do bom e do mal, dos valores sociais, éticos, o que eu devo fazer em sociedade, o que é certo fazer, o que é errado, deram surgimento ao pensamento da moral ou ao pensamento da ética. As questões relacionadas também ao modo como a sociedade funciona, como se trabalhar em sociedade, como se trabalhar em grupo,
como pensar em um todo, deram surgimento ao que conhecemos como a política. Não só essas, como a biologia foi um estudo voltado ao pensamento sobre a natureza. A matemática foi um estudo pensando no universo em relação às medidas, à quantidade, a tamanho. Porém, com o tempo, esses conteúdos foram tirados do foco da filosofia e colocados como ciências aplicadas, ciências que já não faziam mais parte do trabalho e dos objetivos a se alcançar com a filosofia. Porém, todas elas tiveram uma grande contribuição da filosofia para sua formação, seu desenvolvimento e seus pensamentos. E professor, como eu consigo utilizar a filosofia de forma prática, utilizar a filosofia no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia? Se você fez essa pergunta, você já está praticando da filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela surge através do questionamento, através da discussão e do interesse do ser humano de buscar respostas para questões que ele não compreende, questões que ele busca entender melhor. Então, como utilizar a filosofia no meu dia a dia? Através da análise que você faz a respeito do seu meio social, do seu trabalho, juntamente com conteúdos relacionados a isso, como, por exemplo, em relação ao meu meio social, a sociologia pode te ajudar a entender melhor essas questões individuais, a filosofia moral, a metodologia podem te influenciar a ter um pensamento crítico, um pensamento melhor a respeito dessas questões, fazendo com que você se desenvolva melhor e assim consiga tanto um senso crítico, um pensamento formador, como também uma bagagem filosófica para conseguir lidar e trabalhar com as questões que você vê no dia a dia. De uma forma simples, eu expliquei 3 definições relacionadas à filosofia. Eu espero que tenha sido de bom entendimento para você e que você consiga, através desta videoaula, desenvolver melhor os seus estudos e entender melhor outros procedimentos, outros conteúdos que serão vistos posteriormente na grade de filosofia. Espero que tenha gostado. Tudo de bom a todos. Até uma próxima. Tchau.